Olá, amigos da Casa Assistencial Jesus e Maria. Vamos dar início ao nosso culto online, culto cristão no lar, representando o nosso tratamento espiritual à distância. Então é um momento de união, vamos elevar o pensamento a Deus para entrarmos em sintonia com a nossa mentora, irmã Sheila, com os bons espíritos que coordenam os trabalhos desta casa, desta instituição espírita filiada à AMUSC. Nesse momento, Senhor Jesus, elevamos o pensamento para agradecer pelo ar que respiramos, agradecer pela vida eterna, por toda a sabedoria de Deus que organiza as situações para a nossa evolução e, unidos, estamos aqui e o Senhor mesmo disse que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, o Senhor sempre estaria presente e está. Vamos então agradecer também a nossa dirigente espiritual, Irene Arteaga, por toda a movimentação que tem acontecido, ainda que à distância, nós podemos retornar com a desobsessão, ainda que sem a presença dos pacientes, mas os médiuns já retomaram essa atividade e isso é muito representativo para nós. Nós agradecemos e damos por iniciada a nossa reunião. Então, em nome de todos os membros da Casa Assistencial Jesus Maria, os membros da diretoria, dos ministérios da regeneração, do auxílio, do esclarecimento e da comunicação, vamos agora para a leitura do Evangelho. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àquele que não pensa como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém,
que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo, no dia de amanhã, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa, dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-las conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Realmente, o homem de bem é um tratado, um resumo da conduta cristã. Em pouco mais de uma página, nós conseguimos perceber toda a profundidade das virtudes humanas, que é a busca do progresso. Então, aqui nessas instruções dos Espíritos, nós temos que observar que tudo é regido pelas leis universais, que vão muito além das religiões. Elas servem tanto na Terra como em outros mundos habitados. Então, toda vez que nós burlarmos a lei do equilíbrio, a lei do progresso, toda vez que nós evitarmos as virtudes, e nós estaremos valorizando os defeitos, os chamados pecados. Mas, na verdade, eles surgem da ignorância das leis universais, porque à medida que a gente entende que toda ação gera uma reação, que nós somos destinados ao progresso, que nós temos a vida eterna, que tudo fica gravado na luz e que nós temos que pensar antes de agir e tudo mais, a gente, estando consciente disso, desse potencial de cada ser humano como criatura criada por Deus, aí sim ficará mais fácil as provas, as expiações que estamos passando enquanto encarnados no planeta Terra. Então, as virtudes são a honestidade, equilíbrio e tantas outras, compaixão, o amor ao próximo. Tudo isso
é que lapida a nossa alma e nos traz para um padrão vibratório em que estaremos seguros. Não atrairemos espíritos obsessores, porque sempre que formos maledicentes, nós vamos atrair a atenção de espíritos que se comprazem, que gostam de serem maledicentes. Eles vão sentir afinidade e vão se aproximar. E isso serve para qualquer outro defeito, né, que nós insistirmos durante a nossa jornada na Terra. Então, tudo é uma questão de frequência vibracional, tudo é uma questão de escolha. E assim, o homem de bem, na verdade, por uma pobreza da linguagem humana, né, porque nós estamos falando da humanidade de bem, né, o ser humano de bem. Então, nós temos esse tratado de conduta cristã que não tem nada a ver com religião. Pode haver no mundo, e realmente há, muitas pessoas que não são religiosas, mas que estão no padrão vibratório adequado para que durante o sono do corpo físico ela possa ser útil nos trabalhos de auxílio no plano espiritual. Enquanto às vezes uma pessoa que é muito religiosa, faz orações de forma mecânica por horas, às vezes ela não esteja no padrão vibratório adequado para ser útil nas fileiras de trabalho do plano espiritual. Então tudo começa aqui na Terra, né, de como nós atuamos no nosso dia a dia. Daí vem a importância da caridade, da compaixão, do amor ao próximo e tudo que Jesus já nos ensinou, né? Vamos então seguir em frente, né, com essa prova agora do distanciamento social e tudo que nós estamos vivendo no planeta Terra, nesse momento de transição planetária. Vamos estar conscientes, né, e buscar o conhecimento, a alfabetização espiritual. À medida que nós conhecemos, né, a lei de ação e reação, por exemplo, a gente vai ter que buscar sempre agir de uma forma mais condizente com tudo que nós lemos. Porque muitas vezes nós lemos, mas não conseguimos praticar nos momentos de provas. Então, o homem de bem é esse tratado. Sempre que a gente ler e reler, a gente vai entender cada vez mais. Agora, vamos então assistir à reunião dos mentores, que aconteceu dia 27 de abril de 2020, na AMUSC. Bom dia! Hoje, com grande satisfação, voltamos a nos falar de uma maneira que procede para auxiliarmos de forma intensiva a todos aqueles que conosco estão. Peço para que os corações dos presentes se assimilam numa só onda de amor e de paz, para que se processe a mensagem de forma efetiva e esclarecedora. Que Jesus nos abençoe. Paulo Lespoli. Mais uma vez, quero dizer a todos, a movimentação no plano da matéria, na órbita terrestre, tem tentado mostrar a todos que, sem a força de Deus em nós, nada progride. Nós todos em conjunto, muitas vezes, no afã de melhorarmos as situações em volta, caímos em contradições, disseminando discórdia e desavenças. No entanto, é hora de semear paz, amor e concórdia. Os erros, eles todos são naturais da caminhada. No entanto, não devem ser divulgados com intenção maléfica. Vamos pensar no bem do planeta, no nosso próprio bem, que é sermos bons. Bons na ação, bons na palavra, bons na gratificação, para que
não caiamos em sofrimentos desnecessários. A terra se transforma em regeneração. Tudo que está acontecendo já foi previsto, já foi dito e divulgado. Vocês já sabem de tudo isso. Irmã Rosário. Olha, nós aqui estamos muito contentes porque dentro da pátria do Evangelho, nosso Brasil, muito foi modificado, porque o brasileiro, ele é amor. Ele adora brincar, adora levar para frente os intuitos do coração. Por isso, a caridade feita em grande escala, que não é divulgada, muitas vezes ignorada, tem sido a moeda de troca do bem dessa pátria do Evangelho. Então prestem atenção. Vocês que podem e devem fazer o bem, porque só ele vai valer na hora dos testemunhos individuais. Que Jesus abençoe a todos. É um instante importante. Por que esse instante é importante? Porque vocês estão aqui presentes. E estando presente, abriu a porta da luz, onde todos passarão. Muitos virão, porque chegou a hora. Não é acaso o nascer e o morrer, é predestinação. Então vocês todos que aqui estão entenderão o processo espiritual com uma qualificação e uma visão muito grande, porque é hora do progresso. Fabiano de Cristo. Não se curvem, se sintam em pé e fortes. Os que mais foram testados serão os que mais ganharão na contabilidade divina. Mas vocês têm que pensar o seguinte: o que vale com essa pandemia fabricada? O que vocês viram? Que nós não somos nada se não tiver o nosso comandante dirigindo as forças superiores para que se transforme em bênção. O que vale o dinheiro sem bênção, sem bens? Nada. Então, aproveite isso para liberar o coração e sentir Deus em vocês. Meimei. Todos os centros deverão fazer uma campanha de agradecimento. Porque nós nos preocupamos muito em ver o mal, preocupamos muito em falar das nossas necessidades e das nossas vontades, mas esquecemos de ver o quão ricos somos com a bondade do Pai em relação a nós e esse paraíso benéfico que é a Terra. Sheila, acordem, a nuvem transita pelos lares em busca de corações que ainda não se educaram no bem, para o bem de todos. Estes corações estão servindo às trevas. Muitos familiares se desapegam do amor, da concórdia e do bem e servem a testemunhos de espíritos degradados que se juntam para atemorizar os bons. No entanto,
não devem ser massacrados, humilhados e feridos, devem ser tratados para que não possam entrar na coluna das forças de grupos que querem o mal de todos. Eurípides Barçanufo. Não devemos de forma nenhuma falar palavras negativas, nem blasfemarmos contra nada. É hora do progresso, não é hora das perdas. Pelo contrário do que acham, é um momento de maior prosperidade, de maior condição de felicidade que a Terra alcançará. É claro que muitos terão que ir, muitas situações terão que se normalizar, mas como a pátria do Evangelho Brasil é feito de homens que já passaram por tudo, eles conseguirão, amenizando seu coração, a fortalecer as fileiras dos progressistas. Que a paz e a misericórdia, hoje e sempre, conquistem a cada um de vocês. Nós recebemos essas mensagens, Dr. Paulo Lespuri e mentores da AMUSC, né, irmã Maria do Rosário, nossa querida irmã Sheila, Fabiano de Cristo, Eurípides Barçanufo, Bezerra. Os mentores estão sempre atuando em equipe e olhando por nós e contam conosco. Nós que estamos encarnados temos um papel importante nesse trabalho que já está sendo orquestrado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Desde muito antes da sua vinda ao planeta Terra, ele já vinha programando esse progresso planetário que é natural, né? Assim como o ser humano, o homem de bem evolui, os planetas também evoluem. Então nós vemos que o mentor Dr. Paulo Lespuri, que é dirigente da AMUSC, nos convida a manter o coração numa vibração positiva para que cada um de nós possa somar nesse momento crucial que estamos vivendo. Nós vemos a mentora Meimei dizer que essa questão da pandemia, ela é uma pandemia fabricada. Então nós temos que interpretar isso. No nosso ponto de vista, como todas as ações geram reações, a humanidade são 7 bilhões de pessoas encarnadas e um número ainda maior de pessoas desencarnadas que continuam, né, orbitando aqui nessa frequência. Nós emitimos muito pensamento negativo. Então, ao longo dos anos, isso foi se acumulando, os bons espíritos trabalham essa energia para transmutá-la, para dissipá-la, e ainda assim, se a gente for observar a literatura espírita, as palestras espíritas, a gente vai perceber que, às vezes, esse acúmulo de pensamentos negativos gera até mesmo terremotos, aquecimento climático e uma série de questões que influem no humor das pessoas. As pessoas elas ficam mais nervosas, mais inquietas. E agora chega num momento em que eclode, inclusive, um vírus capaz, né, de mobilizar toda a economia mundial, de saturar todo o sistema de saúde, porque durante muito tempo o ser humano vem usando, né, os seus recursos, as suas riquezas, o seu tempo, de uma forma que não vinha trazendo evolução. E agora sim, nós somos chamados, né, a observar o nosso próprio eu e nos avaliar para buscarmos a cura, e assim essa pandemia fabricada, né, ela é fabricada pela soma de pensamentos negativos, que se transforma e se materializa na forma de um vírus, por exemplo. Mas nós sabemos também que
os bons espíritos, os trabalhadores do Cristo, já dissiparam essa energia de uma forma milagrosa, assim. Isso é o mínimo que está acontecendo diante do que seriam os planos, né, dos espíritos que fazem oposição ao reino de Deus na Terra, né, à evolução planetária. O objetivo seria a destruição total através de uma guerra nuclear, por exemplo, mas Jesus está no comando. E isso nós observamos nas mensagens dos mentores. Mentor Bezerra fala, né, dessa capacidade do brasileiro de encontrar uma forma de evoluir com alegria, de evoluir dentro das dificuldades. Nós somos, de alguma forma, prontos para enfrentar, né, essa pandemia, porque nós sempre tivemos essa questão da compaixão, mas temos que estar atentos, porque o Brasil, que sempre teve essa fama de cordialidade, de sorriso fácil, de alegria constante, também tem sido muito testado nessa área. Nós temos visto, né, muitas pessoas, às vezes, sendo utilizadas para transmitir mensagens negativas, mensagens de ódio, mensagens que podem realmente ter consequências gravíssimas, não fosse a interferência benéfica de Jesus e dos seus tarefeiros. Então, não podemos nos deixar levar por uma onda de ódio, de intolerância. Tudo que vier com esse teor negativo tem o objetivo de atrasar a evolução, o progresso. Por fim, não vamos comentar todos os mentores, mas nós temos que destacar também que a nossa mentora irmã Sheila propõe a criação dessa campanha maravilhosa, a campanha do agradecimento, a campanha da gratidão. Então isso vai trazer uma repercussão benéfica para nós. Vamos em frente, confiantes no Divino Amigo Jesus e nos nossos mentores que estão olhando por nós, nosso anjo guardião. Vamos nos manter sempre nessa sintonia para estarmos protegidos contra as influências exteriores. Que Jesus nos abençoe. Agora, vamos lembrar que a nossa desobsessão, a sessão de desobsessão, foi retomada com os devidos cuidados de uso de máscaras, luvas, distanciamento, mas a desobsessão já está sendo realizada na sede da Casa Assistencial Jesus e Maria, com a presença dos médiuns da casa. Mas nesse momento, vamos então registrar, né, o auxílio aos nossos irmãos do plano espiritual com a prece feita por Fernanda Alfaix. E pelas almas sofredoras que pedem prece. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus clemente e misericordioso, que vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que reclamam nossas preces e principalmente sobre a alma de bons espíritos, cuja única opção é o bem, intercedei comigo em favor de seu auxílio. Fazei brilhar diante de seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os ilumine sobre as imperfeições que os distanciam da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de depurarem-se, para apressar seu aperfeiçoamento. Fazei-lhes compreender que, através de seus esforços, pode abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, em sua bondade, dê-lhes força de perseverar com suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes amenizar seus sofrimentos, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem e que desejam sua felicidade. Que assim seja. Agora vamos dar continuidade, rogando aos bons espíritos pela fluidificação da água. Todos nós, cada um no seu lar, temos um copo d'água que vai receber nesse momento um banho de pétalas de luz. Elas são invisíveis, mas estão caindo, trazendo o benefício necessário para cada um de nós. Vamos também dar continuidade com o passe magnético à distância.
Vamos mentalizar a nossa câmara de passes com a sua luz azul. Mas toda cura vem de Deus. E Ele se compadece das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas provas e estimula todo aquele que está de cabeça erguida, buscando progredir, buscando a cura, o autoconhecimento. Então, nesse momento, os espíritos trabalhadores da Casa Assistencial Jesus e Maria estão impondo as mãos, reequilibrando os chakras, reequilibrando o campo magnético e energético e mental e emocional dos nossos corpos sutis. Obrigado, Senhor Jesus. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho e de estudo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares, encarnados e desencarnados, pela transição planetária pacífica e por nós mesmos, graças a Deus. Muito bem, irmãos e irmãs da Casa Assistencial Jesus e Maria. Nós estamos chegando na reta final do nosso encontro semanal. E é um momento de fazermos algumas reflexões também e alguns recados. No sábado, nós tivemos a alegria de realizar a montagem e a distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas e também tivemos a oportunidade de fazer a entrega da sopa fraterna. Então é um momento de encontro com irmãos que estão ligados conosco há várias encarnações. Nada é por acaso, estamos todos conectados e cada um pode auxiliar, essa tarefa com a campanha do quilo entre amigos, com a campanha do enxoval de bebê, angariando doações com amigos, vizinhos, familiares. E aos sábados nós estaremos com as portas abertas a partir de 9h30 da manhã até 1h30 da tarde, na Rua do Feirante 342, bairro Planalto, Uberlândia, Minas Gerais, para receber as doações com todos os cuidados de uso de luvas, máscaras, sem aglomerações, mas o trabalho já foi retomado com todos os cuidados necessários. Então todos são convidados a participar desse movimento. Nessa semana que se passou, nós tivemos uma ação solidária maravilhosa, realizada por várias instituições, empresas, pessoas físicas e jurídicas, no movimento Juntos por Uberlândia. Então, a Casa Assistencial Jesus e Maria foi agraciada com uma doação de várias cestas básicas que são muito úteis, para que a gente possa dar continuidade no auxílio aos nossos irmãos do bairro Panorama e Jardim Manaim. E nós sabemos que quando nós levamos esse alimento, essa sopa, para os nossos irmãos encarnados, também acontece uma grande movimentação no plano espiritual. Todas as ações geram repercussão no plano espiritual, gera a chegada de benefícios de alimentação, de recursos médicos para os espíritos que são tratados na Casa Assistencial Jesus e Maria. Então vamos todos participar, e agradecer por esse movimento solidário que
foi articulado pelo Ministério do Auxílio e também pelo Ministério da Regeneração, e que traz um sorriso para tantas famílias, para tantas crianças, quando a gente vai lá entregar esse alento, né, essa cesta básica e a sopa fraterna, a gente vê o sorriso das pessoas, a gente está vendo o sorriso de vários espíritos que se alegram com as boas ações. Então, é um momento que a pandemia articula também a ação de tantas pessoas que querem se permanecer anônimas, e isso aumenta ainda mais o benefício da ação na caridade. Então, nós registramos a gratidão a todos os envolvidos nessas ações solidárias, e o convite é feito a todos nós. Vamos seguir em frente, agindo cada um da sua forma, né? Muitos estão em quarentena, realmente não poderão auxiliar presencialmente, mas podem auxiliar com vibrações, com preces, pode auxiliar com a doação feita à distância também. E então vamos chegando à reta final do nosso culto online, e nós vamos, de acordo com a campanha proposta por nossa mentora irmã Sheila, nós vamos agradecer por todo o amparo que o planeta Terra tem recebido de Jesus e do seu exército de luz, o Brasil em especial. Vamos agradecer a Ismael, a tantos espíritos que atuam, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, aqui na Terra, Divaldo Franco, Irene Arteaga, e todos nós somos convidados a essa fileira de trabalho. Então, o momento é histórico, é um momento incrível. Como disse Dr. Paulo Lespori, não é um momento de tristeza e de coisas negativas, é um momento de progresso. Então, nós temos que permanecer confiantes nesse comandante que é Jesus. Vamos seguir em frente, vamos evitar palavras negativas, como também foi orientado por Dr. Paulo Lespori e todos os mentores da reunião realizada dia 27 de abril de 2020. Vamos evitar os pensamentos negativos, julgamentos políticos, mas também vamos vibrar pela paz, pela democracia, pelo progresso, pela compaixão entre todos os seres humanos, né? Nós temos que tomar partido, ou vamos servir ao bem, ou se permanecermos sem tomar um partido para trabalhar no bem, nós já estaremos atuando de forma negativa. Então é assim que às vezes temos visto muitas pessoas com grande potencial, com potencial mediúnico, com potencial cidadão, às vezes se deixando levar por pensamentos negativos que levariam até à violência se não fosse pela interferência dos bons espíritos. Então nós rogamos pelo nosso país, pela república, pela democracia, pela paz e pela prosperidade que a fraternidade proporciona. A gratidão, ela abre caminho para todas as bênçãos. E nós, ao longo da história, nós temos uma tendência a agir sem pensar, a agir de forma impulsiva. E assim foi que o próprio Cristo, né, foi à cruz e o povo decidiu por libertar Barrabás. Então vamos observar o simbolismo, né, do arquétipo do Cristo crucificado e observar que nós não precisamos vivenciar a dor. Nós podemos vivenciar muitas alegrias, é isso que o Criador quer para nós. Então uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe.